Olá, estudante! Aqui quem fala é o Douglas Tibel. Seja bem-vindo ao meu canal. E eu fiz um compromisso com você, todos os inscritos do meu canal, que eu ia postar 30 vídeos, um vídeo por dia, durante 30 dias, para falar sobre TCC e te ajudar nessa caminhada do TCC que agora está chegando, a entrega do TCC. Então, o meu foco é te ajudar nessa caminhada e também passar dicas de estudante também nesses 30 dias. Enfim, a primeira série de vídeos, se você não assistiu ainda, eu vou ver se eu coloco os links na descrição desse vídeo aqui embaixo, é só você acessar. Então você pode ver aí a série que já começou falando de apresentação do TCC. Então eu tentei abordar de uma forma bem prática todos os itens de uma apresentação. Então assim, quem já viu essa série já sabe como se comportar lá na apresentação. E agora eu vou falar de outra dúvida bem comum dos alunos, que eles me mandaram bastante e-mails, e lá no nosso grupo também do Facebook, nosso grupo fechado para quem tem nosso material, me pediram muito para falar sobre referencial teórico, e agora essa série, a partir de agora, fala de referencial teórico. Então eu fiz aí um apanhado das dúvidas dos alunos e tentei bolar um estudo bem sintetizado e bem simples de entender, porque eu sei que todo mundo aqui trabalha, então às vezes você é mãe de filho, tem um filho, dois filhos, eu não sei, você tem uma jornada de trabalho, não tem que chegar em casa cuidar de filho, ou você é um pai com uma ou duas até jornadas de trabalho, enfim, todo mundo tem um tempo muito corrido, então os vídeos aqui são bem diretos, né? Ok. Em relação a isso, só queria te pedir o seguinte, que se esse vídeo te ajudar, que você pare pelo menos um minutinho só, para deixar um comentário aí embaixo, que o seu comentário diz para o YouTube que esse é um conteúdo de valor e ele mostra para outros alunos. E quando você não comenta, você deixa de apoiar a educação. Todo incentivo, né, toda iniciativa aí, igual essa iniciativa que eu estou tendo de gravar esses vídeos, depende do apoio. E o apoio é o seu comentário, é quando você compartilha. É assim que o apoio vem. Então eu peço que você faça isso. Então agora eu vou começar a série falando de referencial e eu vou ter que te mostrar lá no meu computador para que você entenda melhor. Então vamos lá para o meu computador. Você pode perceber que nós temos muita coisa aqui, né? E eu ainda posso adicionar mais coisas aqui ao decorrer, porque eu já fiz planejei já alguns pontos, mas eu ainda posso colocar algo mais dependendo da necessidade. Então esse primeiro vídeo ele vai tratar do que é o referencial teórico. Muita gente confunde o que é o referencial teórico, então nós vamos trabalhar o que é, depois nós vamos para a estrutura, depois nós vamos falar exemplos, erros comuns, né? Tem bastante erro aqui, enfim, boas práticas, vamos falar de citação. Então vamos lá para o que é. Então assim, se você primeiramente não viu os outros vídeos, né? Então clica no link da descrição para ver os vídeos da série anterior. E a partir de agora é uma série de 30 vídeos, então você tem que ir assistindo os vídeos todos os dias, porque eu não sei, tá? Se ao final dessa série de 30 dias eu vou tirar os 30 vídeos do ar e colocar só para os meus alunos, né, que já obteram o material. Então, se você quer aproveitar esse material, você tem que ir acompanhando agora. Primeiramente, vamos para a parte do que é. Então, é o levantamento dos conceitos que serão abordados em uma pesquisa. É um ponto importante, conceitos. Muita gente confunde com revisão de literatura. Aqui nós podemos ter alguns sinônimos do que é referencial teórico, como embasamento teórico, referencial bibliográfico, enfim, eles são sinônimos. Tudo que tem a ver com teoria é sinônimo. Mas a revisão de literatura já é um pouco diferente e eu vou falar dela um pouco mais na frente também. O referencial teórico, ele é o conceito, o levantamento do conceito do que você vai apresentar na sua pesquisa. Normalmente, tá, o referencial teórico ele pode estar inserido, ou geralmente está inserido na metodologia científica. Então isso daí varia muito de instituição para instituição, então você tem que ver isso na sua instituição. Ok, vamos lá. O referencial teórico também ele é o que? Capítulos do seu conteúdo, do seu TCC. Capítulos. Então você vai fazer capítulos lá que vão falar da teoria da sua pesquisa. O que você tem que fazer? Para começar, você tem que escolher os 3 melhores autores sobre o tema. Então é muito importante, muito aluno não entende isso. Então, por exemplo, pode acontecer um problema de você esquecer um autor muito conceituado,
deixar ele por fora da sua pesquisa, e isso pode te acarretar um problema lá na frente, tá? Não existe pessoa melhor para te indicar livros do que o seu orientador. Algumas pessoas me mandam e-mail perguntando: professor, me indica livro e tal. Então, gente, tem que entender o seguinte: além do eu tenho a minha área, né? Eu foco na minha área, eu estudo, eu leio livros da minha área. Então, se um aluno vem me perguntar sobre livros, eu vou saber livros da minha área. Agora, eu não vou saber lá, por exemplo, livro para curso de farmácia, livros para direito. Ou a pessoa mais indicada para te orientar exatamente é o orientador. Isso também é a tarefa dele, indicar os melhores livros e autores para o seu tema. Então, agora vamos peguei basicamente um exemplo do que vem a ser isso. Então, olha só, vamos supor aqui avaliação de desempenho nas pequenas empresas de comunicação visual de São Mateus do Espírito Santo. Poderia ser qualquer cidade, mas eu peguei um exemplo de um título de um TCC, que eu inventei, esse título não existe, mas é como se eu pegasse testasse a avaliação de desempenho dentro das pequenas empresas só de comunicação visual. Então eu delimitei bem o tema e vou testar as avaliações de desempenho para ver como que fica, né? Qual o resultado. Quando você faz isso, quando você tem um título, a primeira coisa que você tem que ir separando são as palavras-chave. Nós temos aí um gerador de capítulo no nosso monográfico, que é o software, que ele faz isso para você, ele te pergunta essas palavras e te gera uma estrutura básica do sumário. Mas, óbvio, você tem que formar para ele as palavras certas. Por exemplo, nesse caso, tem aqui avaliação de desempenho. Então, peguei a avaliação de desempenho. O que você vai ter que falar? Você vai ter que falar o que é avaliação, história da avaliação, tipos de avaliação, importância da avaliação de desempenho. Então, são pontos que você tem que, sempre os pontos que você pegar desse tema, você tem que ir lá e destrinchar essa forma. Por exemplo, agora nós temos aqui também pequenas empresas. Então, você vai ter que falar o que é, os dados gerais sobre as empresas, né? Pequenas empresas, e também alguns casos reais. Então, assim, você vai listando basicamente dentro de cada ponto o que você pode falar daquilo ali. E isso aqui podem ser serão capítulos, e esses talvez subcapítulos, ou se eles não tiverem conteúdo bastante para se sustentar como um subcapítulo, ele pode ser simplesmente a estrutura do seu capítulo, como você vai escrever ele, como você vai focar. Primeiro eu vou falar o que é, depois eu vou falar da história, e nos próximos parágrafos eu vou falar dos tipos, entendeu? Então você vai falando desse tipo. Então, comunicação visual, que está aqui embaixo. Então, você vai falar o que é, como surgiu, a importância da comunicação visual, a relação da comunicação visual com as pequenas empresas e avaliação de desempenho. Então, você vai falar sempre, tá vendo? Mesmos pontos, sempre, geralmente os mesmos pontos. E São Mateus, que é um local, delimitação do espaço geográfico, característica da cidade, economias, né? Então, assim, você vai pegando alguns pontos que você pode incrementar no seu TCC, dividindo aí em capítulos, porque muita gente acha difícil fazer a estruturação dos capítulos do seu referencial teórico. Então, este exemplo aqui eu peguei de uma professora, né? Tá aqui o nome da professora, deixa os créditos para ela. Eu adaptei, peguei um exemplo dela, mas eu adaptei, eu mudei, e tá aqui para não cair no plágio, vamos dizer assim, né? Então tá aí. Ela colaborou com um exemplo, eu peguei um exemplo dela, modifiquei e coloquei aqui. Então vamos lá para os pontos que os pontos que vão ser levantados. Normalmente em um capítulo você vai falar sobre o conceito, que é importante, que sempre tem que ter, o conhecimento geral sobre aquele tema, a história, tipos, né, se tem ou não, importância, características e relação com os demais temas. Ok, então já esses pontos aqui te dá ideia para poder escrever dentro do seu capítulo. Dependendo do seu capítulo, você pode mudar uma coisa ou outra. Então são basicamente esses pontos aí que você trabalha. Bem simples, né? E vamos falar um pouco do que é também o referencial teórico dentro do projeto. Então, para projeto, pode ser feita uma revisão de literatura mostrando os estudos sobre o tema. Muitas instituições pedem, né, revisão de literatura para projeto, porque ele pega, dependendo do seu TCC, você vai pegar resultados de outros TCCs ou de outros estudos e colocar ali para fortalecer o seu estudo, né? Pode pegar também com base livre, enfim. Normalmente é só um embasamento teórico e não é uma revisão de literatura. Eu vou falar de revisão de literatura na próxima aula. Então, se você quer entender isso aí, vem amanhã, assista a próxima aula.
Também você pode ser feito embasamento, né, teórico que consiste nos conceitos relevantes do tema. É como se você pegasse, por exemplo, aqueles pontos lá em cima, avaliação de desempenho, e falasse o que é em poucas palavras, e falasse o que é com um autor, com outro autor e com um terceiro autor, por exemplo. Então você teria aí o conceito daquilo ali falando de 3 autores diferentes, porque você está ali mostrando o embasamento teórico em cima daqueles 3 autores lá, muito importantes sobre o seu tema. E também o referencial teórico normalmente ele é pequeno, ele tem em média 5 linhas. Eu já vi gente querendo fazer o TCC todo no projeto. Na verdade, você só vai conceituar os itens mais importantes do seu TCC ali no projeto, mostrando a teoria que rege a sua pesquisa. Por quê? O seu TCC ele é dividido em 2 partes. Ele é dividido no referencial teórico e a pesquisa. O referencial teórico é a teoria que vai embasar toda a sua pesquisa. Porque você não pode falar, por exemplo, se você vai falar de avaliação de desempenho, você vai mostrar um resultado lá sobre avaliação de desempenho e você não disse o que é avaliação de desempenho. É importante você conceituar esses itens. Ok? Então é isso aí. Por hoje eu ia falar só, é isso mesmo, o que é. E eu já acho que vai ajudar muito aí você nessa jornada, porque o mais importante que a gente pode fazer agora é entender. Então eu tentei mostrar de uma maneira muito prática, mostrando um exemplo bem simples de entender também, para que você possa andar aí. Ok? Então eu espero que você deixe seu comentário agora, compartilhe e fale aí se você tinha alguma dúvida em relação a isso, se foi sanada ou se ficou alguma outra dúvida. E se você também tem ideia para os próximos vídeos da série, deixe aí o seu comentário. Ok? Então eu te vejo aí amanhã na próxima dica.